Olá, bom dia! Aqui professor Rodrigo Sodero, diretamente do Legale, hoje com o amigo Michel Gouveia, chega mais Michel, com o amigo Cláudio Vistui, professores aqui da nossa pós-graduação em Direito Previdenciário, que hoje ministrarão um curso de introdução ao processo administrativo previdenciário, a visão do advogado, a visão do servidor, muito bacana. Passo por aqui para apresentar os dois amigos, e fazer um convite especial para vocês, para o nosso curso de pós-graduação, para a galera aqui de São Paulo mais próximo, até para a galera que não é de São Paulo e tem vontade de vir presencialmente, nós temos o curso na modalidade presencial e também online, para quem preferir assistir aí do conforto da casa, da sua casa, do conforto do seu escritório. Estamos com um valor promocional, né, professor Michel? Até o dia 31 de janeiro, a pós-graduação nossa sai online, né? Por 12 de R$ 89. Putz, 12 parcelas de R$ 89, muito baratinho. A pós-presencial também com desconto para matrículas até esta data. Entrem no site www.legale.com.br, cliquem lá em pós-graduação, cursos, e aí vocês vão encontrar os nossos cursos de pós online e presencial. Outro convite, professor Cláudio e professor Michel estarão com a gente aqui no dia 27 de janeiro, num mega curso, os previdenciaristas, aqui no Legale, são 10 professores de direito previdenciário, aí esse curso é só presencial. 10 professores de direito previdenciário para vocês, debatendo alguns dos principais pontos, principais matérias com abordagem prática aqui para vocês, com relação ao nosso querido direito previdenciário. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, passei só para dar os meus recados, o bom dia, vou deixar os professores à vontade para a aula. Boa aula, professor Michel. Boa aula, professor Cláudio. É isso aí, uma boa aula para todos nós. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Boa aula para vocês lá. Bom dia, gente! Bom dia, pessoal. Tudo bom? Beleza, Claudião? Isso aí, meu amigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí e a gente bater um papo com a galera. Falar um pouquinho da... Missão dada, né? É missão a ser cumprida. E falar um pouquinho aí do processo administrativo previdenciário, uma breve introdução, né? Muitas dúvidas temos todo dia, o pessoal manda e-mail com dúvida do processo administrativo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo outro, e aí nada mais interessante do que uma introdução sobre qual é a visão do advogado que está do lado de cá do balcão, do advogado, do procurador, do próprio segurado, e qual é a visão do INSS do lado de lá do balcão, do servidor. Isso. E trazer aqui a nossa vivência do dia a dia, a nossa experiência do dia a dia e também a experiência do servidor do dia a dia. Como é que é o dia a dia do servidor lá do INSS que recepciona o segurado, para analisar a documentação do segurado, como é que é o dia a dia do advogado que vai de encontro ao servidor. Eu sempre falo, Cláudio, que o advogado não deve ter o servidor como inimigo e nem o servidor deve ter o advogado como inimigo, não é? Muito pelo contrário. Ambos estão ali para chegar em uma só solução, que é dar o melhor benefício ao segurado da Previdência Social. Ou eu estou errado, Claudião? Certíssimo, Michel. E importante também a gente falar, nessa semana já até via as postagens nossas no grupo, né? Você não precisa pagar caro para se capacitar. Não, claro. Agora, você precisa se capacitar, com certeza, pessoal. Eu já estou cansado de atender advogado que não sabe direito previdenciário no INSS. Com Aí certeza. não dá, né? Você assina uma procuração e vai lá representar o segurado e vai fazer o quê? Né? Se não tem a capacitação. Então, meu amigo, tem que se capacitar e, como a gente disse mesmo nessa semana lá nos nossos grupos, né? Para se capacitar, para estudar, não precisa pagar caro, né? Não precisa pagar caro. O caro. Rodrigo deu até a mensagem aí pra gente, 12 de 89, Não né? precisa pagar caro. A pós-graduação online promocional até dia 31 de janeiro por 12 parcelinhas de R$ 89. Tá com dúvidas do corpo docente? Vai lá no post do professor Rodrigo Sodero e vejam. Todos os professores que estão lá, todos os professores. Então, Você vai estar entre os melhores, realmente, né? Tem bastante, tem
Eu sou suspeito de fazer esse negócio de os melhores, cara. Eu até discordo do Cláudio porque eu não gosto de falar os melhores. Eu acho que os que estão ali fazem o seu melhor Sim. nas condições que nós temos. Nós fazemos o nosso melhor nas condições que nós temos, com muito amor, carinho Sim. e dedicação sempre ao aluno. Porque por isso que ficam os melhores. Porque a gente está lá mesmo com isso, com sentimento, sim, né? exatamente. Então a gente quer capacitar você. Obviamente também a gente ganha dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, mas a gente quer ver o cara bem capacitado. Com certeza. Porque a coisa mais importante no direito previdenciário, para mim e para o Michel também sei disso, é ver o que aquele olhar de felicidade na cara do segurado, quando ele consegue um benefício que ele não fazia nem a menor ideia que ele iria conseguir. E você também, colega. Quando você consegue o benefício para o segurado, que você vai receber os seus honorários e vai realizar aí os seus sonhos de se capacitar, de especializar em qualquer área do direito, de melhorar a sua vida. Tudo ali é uma engrenagem. Então, é isso daí que nós desejamos. Uma engrenagem perfeita do relógio. E dia 27 de janeiro, venha para São Paulo para acompanhar aí os previdenciaristas. Venham para São Paulo dia 27 de janeiro. O curso é online, é presencial e melhor, de graça. De graça. Um quilinho de alimento, hein, pessoal? Para o Legale poder ajudar, como ele sempre faz aí, as entidades assistenciais. E não é porque é de graça que você não terá qualidade. Sim. Não é porque o curso é de graça que não serve, que não presta. Então, quem é do Legale já sabe. No Legale, o Legale não está preocupado com dinheiro. E um curso, né, Michel, com 5 duplas, parece show de dupla caipira até. 5 duplas de professores rodando nas salas, pessoal, que legal. Legale, a preocupação do Legale não é dinheiro. A preocupação do Legale é disseminar educação. Então, você é nosso convidado, beleza? Sem mais delongas, vamos começar aqui ao nosso tema. Introdução ao processo administrativo previdenciário. E está aberto aí o link, tá aberto o bate-papo, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí sobre algumas coisas do processo administrativo, vocês escrevam aí no bate-papo. Nós faremos 2 intervalos, e aí no final de cada intervalo, eu vou olhar junto com o Cláudio, nós vamos olhar as perguntas e voltamos respondendo aí as dúvidas de vocês, tá bom? Aproveitando, peguem o link aí do YouTube, copia, joga lá no grupo do WhatsApp dos seus amigos, compartilha lá no Facebook, tira foto aí, faça a sua selfie. O Edinho não autorizou, mas depois eu converso lá com ele, tá? Tira aí uma foto, faça a sua selfie e manda para foto@legale.com.br, foto@legale.com.br. Tira a sua foto e faça a sua foto, manda, porque depois nós vamos aqui escolher aí alguém para ganhar uma camisa personalizada do Legale com o seu nome. Então, isso só vale para quem está acompanhando ao vivo, tá bom? Só para quem está acompanhando ao vivo. Então, já tira a foto, manda lá no foto@legale.com.br, que aí no terceiro bloco eu trago aqui o sorteado para ganhar uma camiseta do Legale com o seu nome personalizado, beleza? E o Edinho não autorizou, mas depois eu como ele tá bonzinho hoje, eu posso também, junto com a camiseta, sortear um livro meu, né? Pode. Da perícia biopsicossocial ou complexa, tá? Beleza. Então você vai ganhar uma camiseta personalizada e um livro do grupo de estudos do professor Vladimir Novaes Martinez. Mas tem que fazer a foto vendo o vídeo. Vendo a aula, tá bom? Faz a foto, faz aí a sua selfie e manda lá no foto@legale.com.br, beleza? Vamos ao que interessa, então. Vamos ao conteúdo. A forma de contato aí comigo e com o Cláudio. Tem lá o nosso Facebook, podem curtir lá em minha fanpage, adicionar lá no Facebook. Tem meu canal no YouTube também. Já se inscrevam, abra aí uma outra aba na janela do computador. E já se inscrevam aí no meu canal no YouTube para vocês acompanharem. E tem lá o nosso Instagram também para vocês seguirem e o nosso e-mail de contato aí para vocês. Certo, pessoal? Claudião, eu trouxe aí, para começar a brincadeira com eles, aonde nasce o processo administrativo previdenciário.
ou melhor, aonde nasce o processo em si, seja administrativo, seja judicial. E o processo ele vem aonde? Lá no artigo 5º da Constituição, incisos 54 e 55. Está lá. Processo administrativo, ele nasce aonde? Na Constituição Federal. E aí, Cláudio, me ajuda aqui já, por favor. Qual é a função do processo administrativo, você lá, servidor do INSS? O servidor do INSS ele está lá para orientar o segurado. Quando ele chega com o seu processo administrativo, ele fazer o quê? Conseguir almejar o seu direito. Mas, para isso, pessoal, é muito importante o quê? É muito importante que a gente tenha o quê? A noção, né, do direito. Conhecer a legislação, conhecer toda essa situação. Então, se você, por exemplo, o que eu vejo muito no INSS, o segurado vai lá sozinho, né, Michel? E ele quer ser defendido por ele mesmo. Ele coloca lá um embasamento que não tem técnica nenhuma. Então, ele vai lá, por exemplo, uma pensão por morte. A dependente teve negado um pedido de pensão por morte e, normalmente, qual é o recurso administrativo dela, Michel? Eu preciso do dinheiro para cuidar dos meus filhos. Esse é o argumento que chega lá. O argumento que vai chegar lá para o INSS. O argumento super válido, né, pessoal? Porém, não tem fundamentação legal. E aí, precisamos fundamentar. E essa fundamentação a gente começa onde? Na Constituição Federal, na Lei de Benefício 8.213 de 91, na Lei de Custeio, que é 8.212 de 91, na Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo federal, o Decreto 3.048/99, o Decreto 9094 de 2007, que é o decreto que ele revoga o Decreto 6932, que era aquele decreto da Carta de Serviço ao Cidadão. Era o Decreto 6932 de 2009. Esse Decreto 9094 de 2017, ele revogou o 6932, exatamente. E ele falou o seguinte, não é mais carta de serviço ao cidadão, é carta de serviço ao usuário do serviço público. E o decreto, Cláudio, ele mudou alguma coisa no outro, ele só mudou o nome. Sim. Ao invés de chamar carta de serviço ao cidadão, é carta de serviço ao usuário. Sabe por quê? Faz sentido isso. A empresa, eu posso considerar uma empresa como cidadã? Sim. A empresa como cidadã, eu acho que eu não consigo qualificar a empresa como cidadã. Tecnicamente, não. Mas eu consigo qualificá-la como usuária do serviço público? Sim, com certeza. Então, o intuito do legislador foi exatamente esse, abranger o critério de atuação do serviço público para todas pessoas físicas e jurídicas. E esse decreto 6932, que tinha criado a Carta de Serviço ao Cidadão, ele ficava restrito ao atendimento ao cidadão e às empresas que dependiam do serviço público. Então, vamos mudar isso daqui. Vamos mudar. Não é carta de serviço ao cidadão, agora é carta de serviço ao usuário do serviço público. E esse decreto 9094 de 2017, gente, ele vem corroborando várias coisas, dando mais agilidade, trazendo força ao quê? A desburocratização do serviço público prestado. Por exemplo, lá o decreto 9094, ele já fala, olha, esse negócio de reconhecer, de autenticar documento, não precisa autenticar documento. Eu tenho que parar de autenticar documento, eu tenho que dar validade àquele documento que ele por exemplo, ele vem de um processo judicial eletrônico, do PJE. Então, eu tenho que dar validade a isso. A própria lei do processo eletrônico já diz isso. Ele trata da questão de não exigir reconhecimento de firma, de documentos produzidos no Brasil. Então, eu não preciso mais reconhecer firma daquele formulário da Receita Federal para poder dar entrada no requerimento
para constituição de empresa. Não preciso reconhecer firma da assinatura. Eu não preciso reconhecer firma da procuração. Eu não preciso reconhecer firma de contrato. Porque isso tudo trava o serviço ao usuário. Tudo é empecilho ao serviço ao usuário. E a própria lei de acesso à informação, né, ela hoje é muito clara em relação a isso, né? Os documentos públicos têm validade pública. Tem validade. Então não adianta, às vezes tem algum advogado que vai lá que diz que a Caixa Econômica Federal, ela quer que eu assine e carimbe o CNIS. O CNIS é um documento que está no banco de dados do INSS. Da própria Caixa Sim. Também. É só acessar lá e Também, imprimir. não tem que você carimbar. O INSS, às vezes, ele pede carimbo do servidor. Não, mesmo porque se você pegar o documento, embaixo tem um código, aquele código é a matrícula do servidor da Caixa que informou o documento. Exatamente. E aí, gente, importante, né? A IN 77 de 2015, que é de suma importância para quem vai fazer o processo. Não é nem para quem vai fazer o processo administrativo, não é, Cláudio? Eu acho que a IN é de obrigação todo mundo que trabalha com o com o direito previdenciário conhecer o estou errado. Não dá. E IN 77, pessoal, e a portaria 116, que é o regimento interno do CRSS, Isso. Fundamental. Fundamental. Às vezes o aluno me pergunta, professor, indica uma boa bibliografia de processo administrativo previdenciário. Tem várias, inclusive a do meu amigo Michel Gouveia. Porém, o que você precisa primeiramente saber é a IN 77. Se você não tiver disposto a conhecer a IN 77, não adianta nem você estudar direito previdenciário, é complicado. E é tranquilo a IN. São apenas 806 artigos. Né? E quantos anexos? Hoje já tem 62, 62, se eu não me engano. 60 né? e alguma coisa de anexo. Aí, gente, aqui, de verdade. As pessoas falam, saiu uma IN 85, saiu a IN 86, saiu a IN 90. Qual é a IN vigente? A 77. É a 77. É só você pegar ela atualizada. Essas INs que vêm no decorrer do ano, apareceu uma IN. Essas novas instruções normativas, ela faz alterações na IN 77. É a mesma coisa que você pegar aí qualquer lei que alterou um artigo da lei de benefício, que alterou um artigo do CPC, que alterou um artigo do Código Civil. Pega agora a lei da reforma trabalhista. Ela não revogou a CLT e falou, esquece isso daqui, agora é isso aqui. Não, ela veio e alterou alguns artigos, fez uma alteração na legislação. Então, todas as instruções normativas posteriores a 77 não revogou a IN 77. O que essas instruções fizeram? Alteraram artigos, atualizando a IN 77, ou melhor, abrimos ali uma concha, ou fizemos uma cisão na IN e fomos colocando artigos, mudando artigos. Não está revogada. Mas aonde que eu acho, então, a IN 77 atualizada? Gugão. No Google. Você vai lá no pai dos internautas, né, que é o Google, né? Você vai jogar lá a IN 77 o primeiro que vai aparecer lá, Michel, é o Syslex. O Syslex. Você pode clicar, que é do site do Ministério, né? E você vai pegar a IN atualizadinha. E é até a 90. É o que eu falo. Até a 90, é a 90 agora, né? É o que eu falo também igual da legislação. O pessoal fala, eu vou comprar um vadimeco, um previdenciário. Eu falei, não faça isso. Porque a legislação previdenciária muda todo dia. O melhor vadimeco previdenciário é o site do Planalto. Então, você põe lá, você vai ter a lei de benefício atualizada, você terá o decreto atualizado, e assim no site lá do INSS, você vai ter a IN atualizada. Aí tem aquela pessoa, eu imprimi a IN, eu vou perder agora. Não, você não vai perder. Imprima a página que alterou e junta lá no seu camalhaço da IN, tranquilo, gente. Mas é muito importante conhecer a instrução normativa 77. Sem ela, você não consegue fazer nada no INSS. E melhor ainda, conhecendo a IN 77, o servidor está obrigado a segui-la. Se você conhece a IN, você amarra
a mão do servidor. Ou estou errado? Certíssimo. Por isso que eu sempre brinco. Mesmo se a tua estiver desatualizada e você imprimiu e você não quer atualizar, pelo menos ande com ela. Que o servidor vai achar que, pelo menos, né, pessoal, você conhece a IN. Só que tem que estudar, pessoal, não adianta. Se não estudar a IN, não vai. Aí não adianta. Não aí, vai. Se você conhecer, você pode argumentar com o servidor. Porque você não pensa que todo servidor conhece os 806 artigos da IN. Com certeza. Não conhece, não, tá? E para vocês aí, ó, que estão conhecendo o Legale agora, estão com dúvida da pós-graduação, aí eu já adianto para vocês. A parte do direito previdenciário administrativo, que é tratado o processo administrativo e conhecer a IN, eu e o Cláudio damos esse módulo na pós-graduação. Nós esmiuçamos a IN 77 para ajudar vocês exatamente do trato lá dentro do INSS. É bem prático mesmo, não é isso? Exatamente. E você vai ter aula com quem habilita na prática, o Michel advoga na área previdenciária, e com quem está lá dentro do INSS e sabe os atalhos. Exatamente. Eu vou ensinar para você o quê? Os atalhos para o melhor caminho para você chegar no teu objetivo final. Você não vai perder tempo. Não mesmo. Hoje, com o mundo de hoje, perder tempo é perder dinheiro. Com certeza. E não pode. E também deve conhecer a portaria 116 de 2017, que é o regimento interno do Conselho de Recurso do Seguro Social. E conhecendo o regimento, para que você tem que conhecer o regimento? Para fazer os recursos administrativos. Então, lá no regimento, ele fala da questão da procuração, se eu tenho que apresentar a procuração para recorrer, ele fala da tempestividade, se um recurso ele pode ser conhecido mesmo intempestivo, ele fala também do prazo que o INSS tem para poder responder ao recurso, encaminhar o recurso para ser julgado. Lá no regimento interno também tem como você fazer para comunicar o conselho sobre eventual desídia do INSS em não cumprir o acórdão daquele colegiado, como fazer isso, quais as consequências que o servidor sofrerá se ele deixar de dar vigência no disposto dessa portaria. Então, precisa conhecer também ali o regimento interno do Conselho. O Cláudio, ele está lá no INSS e ele conta um pouquinho do que você faz hoje lá no INSS. Já fez de tudo um pouco. Conta hoje qual que é a sua função. Explica por que eles têm que conhecer a portaria 116. Então, pessoal, hoje eu trabalho numa agência no qual eu trabalho exatamente no processo administrativo previdenciário. Então, o processo administrativo previdenciário, ele é complexo, então você tem que estudar ele realmente. O meu serviço lá, o meu dia a dia lá no INSS é o quê? Recepcionar o recurso de vocês, né? Vocês vão lá, orientar, eu tento orientar, né? Principalmente segurado. Segurado, a gente às vezes fica até com pena, né, Michel? Porque realmente ele está lá perdido, ele não sabe nem o que ele está fazendo lá. E a gente tenta sempre dar o melhor encaminhamento, mostrar as possibilidades de recurso, né? Até onde você pode chegar, qual o melhor caminho. Então, o meu dia a dia no INSS é esse, é você recepcionar. Então, eu sempre falo, o processo administrativo, Michel, ele não começa quando você vai no INSS protocolar um recurso administrativo. O processo administrativo, você tem que entender que ele começa já na pré-análise do direito do segurado ao benefício. Então, se você tivesse tempo, é imprescindível que a aula que nosso amigo Michel dá de planejamento previdenciário, você tem que ir no INSS, pegar o CNIS do segurado, ver quais são as inconsistências, corrigir essas inconsistências. Se você tiver tempo de fazer uma pré-análise disso, com certeza você vai evitar até o litígio. É isso daí. Então, ó, Cláudio, você está lá no recurso administrativo. Então, se eu for lá recorrer e o processo for daquela agência, você que fará as contrarrazões. Exatamente, e o INSS. Tá. Eu em nome do INSS. Você em nome do INSS. Só que aí, Cláudio, você identifica que um colega seu lá do INSS não fez o que deveria ter sido feito.
que você pode fazer com esse recurso? Mudar o ato dele. Você pode mudar o ato e conceder o benefício Exatamente. analisando o recurso administrativo. No recurso administrativo, a gente sempre brinca que, tecnicamente, se você ler a portaria, se você ler lá na IN 77, você tem 2 instâncias. Sim. Porém, eu entendo que o recurso administrativo tem 3 instâncias, e uma delas é o próprio INSS, porque ele pode mudar seu ato a qualquer momento. Então, aí é a importância do bom recurso administrativo. O bom recurso administrativo, muito bem fundamentado. Por quê? Você tem que me convencer que o segurado tem direito àquele benefício. E não precisa nem convencer muito, é só mostrar onde que está o erro. Exatamente, convencer com isso. Tá errado aqui, assim, assim, assado, e acabou. Agora, não vai fazer tese no administrativo, que não existe. Tese no administrativo não existe, em razão do princípio da legalidade. O servidor só pode fazer o que é previsto em lei. Então, tese no administrativo não existe. Você tem que fundamentar, né, Michel? É isso daí. Então, você vai lá fundamentar. O cara não considerou o vínculo porque não está no CNIS. Você vai lá fundamentar na IN que a carteira de trabalho tem validade e tal, etc. Certo? Então, vamos... Porém, o tempo é curto, então hoje é só, né, pessoal? Só o mel na boca. Só o melzinho na chupeta, só né? Mel na chupeta hoje. Hoje é só mel na chupeta. Mas, a carta de serviço ao usuário, tá? O INSS, ele tem a sua carta de serviço ao usuário. Para vocês terem uma ideia do que é a carta de serviço ao usuário e as consequências que o servidor está sujeito a descumprir a carta de serviço ao usuário, é mais elevada do que descumprir a instrução normativa 77. Então, eu recomendo a leitura da carta de serviço ao usuário, que era a carta de serviço ao cidadão. Antigamente, na carta de serviço ao cidadão, o INSS, ele trazia, para quem não sabe, ele trazia um rol de serviços que são agendáveis e não agendáveis. Então, Cláudio, para você ter uma ideia, lá na carta de serviço ao cidadão, tinha assim, para fazer a retirada do CNIS, não precisava de agendamento. Exatamente. E aí a pessoa ia lá na agência do INSS e falava, não, para tirar CNIS tem que ser agendado. Não, estava na carta de serviço ao cidadão que não precisa ser agendado. Inclusive, está na carta de serviço ao usuário também esse serviço, que não precisa de agendamento, até porque hoje nós temos lá o meu INSS para buscar o CNIS. Só que aí nós temos um problema. O meu INSS, ele só traz as informações do sistema Plenos. Do Prisma. Só traz as informações do Prisma. Ele não traz tudo do segurado. E aí, lá no terceiro bloco do curso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também. Certo? Então, vou dar uma dica aí para você. A dica é conhecer a carta de serviço ao usuário, gente. Lá ela tem lá no artigo 11 da carta de serviço ao usuário, um dos artigos mais importantes que eu recomendo todos conhecerem. Olha lá, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam atendimento aos usuários do serviço público, direta ou indiretamente, deverão, do verbo dever é obrigado, elaborar e divulgar carta de serviços ao usuário, no âmbito de sua esfera de competência. A carta de serviço ao usuário tem por objetivo informar aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Federal, as formas de acesso a esse serviço e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento público. Gente, essa carta de serviço ao usuário, a do INSS, ela é bacana. E você precisa conhecer essa carta de serviço ao usuário. Já que você vai lá no INSS, você precisa conhecer a carta de serviço ao usuário. E a importância, né, não só conhecer, Michel, porque é o que você falou, ela é bonita, ela é linda, ela me emociona.
Porém, na prática, a gente sabe que não é o que acontece no dia a dia das agências da Previdência. Quem pode mudar isso? Somos nós. Somos vocês que são os usuários do INSS, do serviço público em geral. Você tem que conhecer o seu direito para poder exigi-lo. E exigi-lo. Se você não conhecer... Porque na prática, infelizmente, eu brinco sempre que isso daqui ainda hoje é uma utopia. Uma utopia. Vamos lá, então. Continuando aqui. Bom, o INSS tem a sua... Iniciando aí, gente, o processo administrativo previdenciário. Eu dividi ele aqui em 5 fases. Eu dividi o processo em 5 fases. Nós temos a fase inicial, que é o agendamento e a formalização do requerimento. Aí a pessoa está perguntando, mas agora o advogado tem a ACP, ele não precisa mais a fazer o agendamento. Tá, tudo bem. Não precisa fazer o agendamento. Você vai lá no INSS, olha o que está acontecendo em São Paulo, tá? Vocês, advogados, não respeitam o colega advogado. Falta para o advogado espírito de motoboy. Eu vi esses dias na rede social. Falta para o advogado espírito de motoboy. Essa é a verdade. Falta para o advogado espírito de motoboy. Porque você é advogado e não respeita outro colega advogado. Você chega lá na agência do INSS 6 horas da manhã com 15 processos. Você fica o dia todo lá. Os outros colegas seus que se danem. É isso que está acontecendo aqui em São Paulo, adianta, em diversas agências. Ou estou errado? É, certíssimo. E não adianta, pessoal, vocês irem, que nem eu tenho muitos lá no INSS, tem muitos advogados que vão lá, que são meus alunos. Aí eles vêm falar comigo, mas professor, olha, ele está cumprindo o que está na CP. Ele não está errado legalmente. Formalmente, ele não tem erro nenhum. O que a gente pede, o quê? Sempre um espírito mais solidário, bom senso. Embora tenha algumas situações que a gente sabe que é difícil. Eu, por exemplo, na agência que eu trabalho, tenho uma advogada que vai lá, geralmente com 5, 6, 7, 8 processos, que é uma advogada da empresa, de uma empresa. Então, ela é contratada da empresa. A empresa dá uma cota de serviço para ela fazer. Se ela não fazer a cota da empresa de serviço dela, ela será demitida. Então, a gente cai nesses problemas, né? Poderia ter um bom senso ou até se discutir isso no âmbito das gerências executivas, de uma limitação. Existem algumas agências, gerências, que têm esse acordo tácito, vamos dizer assim. Guarulhos, por exemplo, você pode fazer 2 processos por dia. É um acordo tácito entre a própria OAB de Guarulhos e eu e a INSS. Mas o problema, eu vejo o problema. Aí fere a ACP. Aí descumpre a ACP. Sim. Não, mas está limitando aqui. Então, aí estão descumprindo na ACP. É um acordo tácito. Não é... Eu falei. Se chegar algum advogado lá bater o pé, eu quero atender 5. Vai ser atendido 5, porque está descumprindo na ACP. Mas, vejam, falta para o advogado o espírito de motoboy, gente. Pô, tá certo, tem lá. Eu estou aqui 10 processos. Não tem ninguém esperando? Tá bom, eu estou aqui. Pô, chegou um colega... Eu tenho 10. Colega, estou terminando aqui o atendimento. Você tem quantos processos? Aí você tem 2? Então você passa os seus 2, que depois eu continuo aqui. É isso que falta, gente. Cordialidade. Ou também a pessoa usar o bom senso dela, até para ela, vamos dizer assim, ter mais celeridade. Eu vejo, às vezes, eu vou dar uma olhada na lista lá dos advogados, no guichê, tem uma advogada lá que está esperando 5 na frente dela para pegar um quinis. Doutora, vai lá na fila, pega uma senha, que em 5 minutos ela está com o quinis na mão. Né? E não sabe. Agora tem gente que fala, não, mas eu quero usar o meu direito, a minha prerrogativa da ACP. Então fica 5 horas na agência. Fica 5 horas na agência para pegar o quinis. Não é? E sendo que você podia pegar uma ciência de serviço geral e ser atendido. A agência que eu trabalho, por exemplo, até por conta da ACP do salário maternidade, ela também atende sem agendamento, salário maternidade. Outro dia tinha um advogado que entrou na fila de 8 pessoas na frente dele para protocolar um salário maternidade. Aí eu falei, doutor, o senhor se o senhor ir lá e pegar uma senha de salário maternidade, o senhor vai ser atendido aí uns 30 minutos. Não, eu exijo minha prerrogativa. Pode exigir, fique aí então. Até às 5 horas Passe o dia conosco. Até às 5 horas da tarde. Se quiser pagar o almoço também, a gente agradece. Agradece, né? É verdade. Então, gente, aí, ó,
fase inicial, segunda fase, instrutória, terceira fase, a decisória, quarta fase, recursal, e a quinta e última fase, o cumprimento dos acórdons. Eu divido o processo administrativo assim, é assim que eu coloco no meu livro também, tá? E aonde está essa divisão aqui? Ó? Dentro da IN você consegue identificar até mais divisões. No próprio capítulo. No próprio capítulo de processo administrativo da IN, você consegue identificar algumas divisões. Porque cada uma tem um ato administrativo. Cada uma tem um ato administrativo. Então eu divido... prioridades, né? Exatamente. Dependendo de onde tiver o pé do processo, você vai ter uma prioridade ou não. Inicial, importantíssimo, né, Michel? O inicial é onde você vai, né, tentar suscitar tudo que você tem aí. Importante fazer o seu requerimento administrativo. Né? Da melhor forma. Aí, se você tem tempo de fazer uma prévia análise, melhor. Às vezes, não, a gente sabe, eu entendo, vocês reclamam para mim, falam, mas, professor, o cliente vem me procurar depois que ele já deu entrada sozinho no INSS e falta um dia para acabar a tempestividade do recurso. Qual a dica? Aí você agenda o recurso para protocolar daqui a 6 meses. Aí use o agendamento a seu favor. Aí você usa o agendamento a seu favor, agenda, imprime ali o comprovante do agendamento e vai lá na agência falar com o gerente da agência para poder ter o quê? Acesso ao processo administrativo e entender o que aconteceu. Exatamente. Certo? E aí, ó, da procuração. Tem muitas pessoas, eu recebo dúvidas no grupo do Zap Zap, lá no Facebook, por e-mail. O pessoal falando, e a procuração, cara? Gente, a IN 77, ela tem um artigo próprio da procuração. Pô, aí tem bem lá... completo, por cima. Não é? E bem completo, bem esclarecedor. Porque a pessoa... Às vezes a pessoa, o segurado, ele está acamado, está impossibilitado de ir ao banco para poder receber o benefício dele. Está em viagem, está em trânsito, ele é caminhoneiro, está lá no Acre, por exemplo. Outro pode receber o benefício em nome do segurado? Pode! Essa informação está onde? Está lá na IN 77. Então, não existe esse negócio que o outro não pode receber. Tem algumas coisinhas específicas para receber em nome de terceiro. Você pode receber. O advogado pode receber o benefício em nome do segurado? Pode, desde que a procuração outorgada tenha poderes para esses fins, só que neste caso a procuração tem que ser por instrumento público. E tem que ter um motivo para o o advogado receber o benefício. Por qual motivo ele está indo receber? O que impossibilita o segurado de receber? O segurado está internado, está acamado, ou é caminhoneiro e está em trânsito. Certo? Porque, mas você está em trânsito, ele pode receber onde ele estiver. Não, o primeiro pagamento é feito no banco da microrregião da agência que foi concedido o benefício. Ou na conta que ele indicou. Mas às vezes ele não indicou conta. Não indicou conta, o servidor muitas vezes fala que não pode indicar conta. Né? Tem servidor, mas não tem como indicar conta. E tem um anexo da IN que tem anexo lá. 10. O anexo 10 da IN está lá para preencher. Crédito em conta corrente. Crédito em conta corrente ou conta poupança. Não é? Como é que fala que não posso indicar conta corrente? Pelo amor de Deus. Mas muitas agências falam isso. Não é, Cláudio? E outra coisa, o cara deu entrada no benefício, foi viajar, foi para o exterior, vai voltar daqui a 40 dias e saiu o benefício dele. E ele está lá precisando do dinheiro. Então, como é que eu faço para receber? Está tudo na IN, vai te detalhar direitinho quais os procedimentos que você tem que fazer. Mas ele está no exterior. Como é que ele faz uma procuração pública no exterior? É só ir lá no consulado. Mas aí você tem que ler. Tem que fazer que nem aluno meu. Professor, eu não li porque são muitos artigos. Então meu amigo, sofre. Aí vai no INSS e acredita no que te falarem. O que o cara te falar, você acredita. Você não quer ler, né? E aí, o que eu destaquei para vocês aqui é o artigo 501 da IN, o parágrafo 3º, que, salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida da autenticidade do instrumento. Quando que o servidor do INSS vai exigir o reconhecimento de firma, Cláudio?
Cláudio, você está lá. Você está dúvida. O exemplo prático, peguei um caso ontem. Certo. Recurso, o advogado chegou com o recurso, estava lá, deu a procuração, e na procuração estava o quê? Você via claramente que a assinatura era totalmente diferente do documento de identificação, a assinatura estava na mesma caneta e com o mesmo tipo de letra do advogado que assinou. Logo, deduzi que, para ganhar tempo, ele assinou em nome do segurado. Pessoal, não faça isso. Isso é só perca de tempo que você vai arrumar. E dor de cabeça, E né? dor de cabeça. Aí é uma falsidade. Se o servidor encrespar com você, ele pode até alegar falsidade. Porque aí você falsificou a assinatura do cliente. E tem muita gente que faz isso, às vezes, para ganhar tempo. Não ganha tempo nenhum, pessoal. Só ganha dor de cabeça. E aí reclamam do servidor do INSS. Ele exigiu firma, ele exigiu reconhecimento. Nesse caso, eu exigi. Tem dúvida. Eu exigi para o advogado uma reconhecimento de firma. Porque tem dúvida. Porque tem dúvida da assinatura. E para evitar dúvida, peça para o cliente assinar como está no RG. Ou, se você não for levar o RG para identificar o segurado, se for levar a habilitação, peça para ele assinar igual está na habilitação. Porque cada segurado tem uma assinatura em cada documento. Nunca vi documento. Isso. Qual o documento que o senhor vai deixar comigo? A CNH? Então você vai assinar igual a CNH. Mas eu não assino mais assim, assino igual ao meu RG. Então me deixe seu RG. E lembrando também uma dica agora que me surgiu, né, pessoal? O modelinho do anexo da IN é modelinho, né? Tá lá, na própria Lei 9784, a administração deve fornecer formulários, modelos. Então, tem servidor também, você vai com a tua procuração do teu escritório, ele fala assim, não, essa não pode. Tem que ser do modelo. Do anexo da IN. Está aqui, ó, artigo 501. Nos instrumentos de mandato público ou particular deverão constar os dados do otorgante e do otorgado, conforme modelo de procuração. Você olha o modelo e vê lá, tem os dados? Tem. Aquilo é um modelo, é um formulário para você usar, para facilitar o dia a dia. E está lá também, ó, no decreto 9094 de 2017. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e autenticação de cópia dos documentos expedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgão ou entidade do Executivo Federal. Fiz um interessante, desculpa te cortar, Michel. Eu fiz uma pesquisa outro dia que eu fiquei curioso do tal do reconhecimento de firma, de assinatura por semelhança, né? Brasil e Itália, os únicos 2 países do mundo que usam essa burocracia. Em qualquer mundo, em qualquer país sério, o cara sabe que se ele assinar ali errado, se falsificar uma assinatura, ele tem as penalidades legais. Com certeza. Isso é uma burocracia que só dá dinheiro para cartório, né? Cartório de registro civil adora isso, né? Porque eles cobram uma fortuna. Olha o decreto 9094 aqui, ó. Cadê? Opa! Fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticidade de cópia dos documentos. Quer dizer o quê? O decreto 9094 dispensou a apresentação de cópias autenticadas. Então acabou esse negócio de levar cópia autenticada para o INSS ou para qualquer lugar. Eu não preciso mais autenticar, a não ser se a lei exigir a autenticação deste documento. Então, eu posso hoje pegar as cópias do segurado, eu, advogado, eu posso declarar autêntico, está lá no artigo 677, inciso 7 da IN 77, o advogado pode declarar, ou você pode levar as cópias junto com os originais para serem autenticados pelo servidor. O decreto 9094, ele dispensa, inclusive, de levar os originais. Eu posso levar tudo cópia simples. Eu estou cumprindo o que está no decreto 9094, carta de serviço ao usuário. Precisa saber disso, para não chegar lá no INSS e cadê a cópia autenticada? Você não vai receber? Então, você põe no papel, fundamenta. Não chega lá, não precisa brigar, bater boca, não. Olha, decreto 9094 fala que não precisa. Se o senhor está falando que precisa, o senhor fundamenta e põe no papel. Você vai fazer isso?
Se tiver dúvida. Se tiver dúvida. Se você não É tiver assim, dúvida. pessoal, hoje em dia, eu acho assim, a coisa mais simples que tem, você já vai com o documento lá, por exemplo, a agência que eu trabalho, a gente até tira cópia para o segurado. Aí. A gente não dá nem trabalho para o segurado tirar cópia. Nem ônus, né? Mas sempre é melhor para você facilitar. Mesmo porque também a autenticidade, hoje o advogado pode fazer, né? A própria IN prevê para ele, né? É isso aí. 677, inciso 7. Bom, no curso do processo administrativo, não é o nosso curso. É no curso do processo administrativo. Requerimento e recurso. É no decorrer, no deslinde do processo administrativo previdenciário, o INSS ele deve observar alguns critérios, uma vez que, por se tratar de administração pública, ela está vinculada ao princípio da legalidade. Legalidade estrita, ali não tem margem de discricionariedade. Exatamente. Não tem margem, é legalidade estrita. A gente tem que se lembrar sempre que o INSS é uma autarquia previdenciária, Sim. é um órgão público, então ele está estrito nisso. Ele não é empresa privada, que ele pode fazer as coisas no seu bel prazer, né? E aí, gente, um dos artigos mais importantes que eu vejo da IN 77 é o artigo 659. Esse é um dos mais importantes. Por que que eu entendo? Olha como o artigo começa. Nos processos administrativos previdenciários serão observados, entre outros, os seguintes preceitos. No processo administrativo previdenciário, o que deve ser observado? 2, atuação conforme a lei e o direito. O 6, o inciso 6º desse artigo é top demais. Condução do processo administrativo com a finalidade de resguardar os direitos subjetivos dos segurados, dependentes e demais interessados da Previdência Social, esclarecendo-se os requisitos necessários ao benefício ou ao serviço mais vantajoso. O que o INSS tem que fazer? Conceder sempre o melhor benefício. Melhor benefício. Como é que vocês usam? E o melhor benefício nem sempre é o que, às vezes, tem o maior valor. O melhor benefício você tem que orientar o segurado e ele que vai fazer a opção. A opção é formal do segurado. A gente tem que fazer o quê? Tirar todos os discriminativos, simulações, oferecer para o segurado, ele analisar e ele ver o que ele tem mais interesse. Então, Cláudio, eu chego lá no INSS com a minha documentação. Boa tarde, senhor, eu vim aqui requerer meu benefício. Aí você vai analisar a documentação e aí você vai observar na minha carteira de trabalho que eu trabalhei no hospital e eu exercia a função eu era enfermeiro ou auxiliar de enfermagem. Vai estar lá na minha carteira de trabalho isso, né? E você também, pelo CNIS, você vai observar lá no extrato do CNIS que eu tive vínculo com o hospital. O teu CBO. É, isso, o meu CBO. E aí, esse período, ele é posterior a 5 de março de 97. Óbvio que eu estou falando que posterior a esse período, para ser especial, eu precisaria do formulário. Formulário da época. Da época, né? Correto? Se Ou emitido hoje, PPP. E você, de posse dessa informação, você pode processar o requerimento sem fazer uma carta de exigência para o segurado? De forma nenhuma. Por que não deveria. Não deveria. Não deveria. Porque eu tenho que alertar ele disso. Eu não sei se ele sabe. Né? Eu tenho que alertá-lo. Alertar ele do quê? O senhor trabalhou nessa época no hospital como enfermeiro, então o senhor estava exposto aos agentes nocivos biológicos. Portanto, o senhor tem direito a uma conversão nesse período de tempo especial. Né? Que vai estar lá no decreto 3048. Isso é o quê? Isso é resguardar os direitos subjetivos do segurado. O servidor observou, opa, aqui está. Olha, eu estou vendo aqui na sua carteira, você trabalhou. Cadê o PPP? Não tem o PPP? Vou fazer o quê? Uma carta de exigência.
por isso é importante você, bom profissional, mencionar isso no seu requerimento, Michel. Por quê? O servidor, eu concordo com você, ele teria que fazer isso, mas a grande maioria não faz. Não faz. Até pela própria pressão do INSS. O INSS hoje ele quer o quê? Quantidade. Ele deixou a qualidade faz tempo. Ele exige do servidor o quê? Números, quantidades de processo. Então, a ordem do próprio gerente da agência é o quê? Fazer o maior número de processos. Então, por isso a importância de você alertar o servidor. Tem que alertar. Mas para alertar o servidor, você precisa saber o que você está fazendo. Exatamente. Certo? Gente, a gente vai parar para um cafezinho, 10 minutos. É rapidinho. É rapidinho. Só o tempinho de você fazer um pipi aí e voltar, hein? É o tempo de você correr lá na sua cozinha, pegar o seu chá, pegar o seu café e voltar. É 10 minutos. Aí nós vamos dar uma olhadinha nas dúvidas, né? Só as que forem pertinentes ao tema, né, pessoal? A né? gente começa a responder. Aí a gente começa a dar uma olhadinha. E não esquece de tirar a foto e mandar a foto no foto@legali.com. Camisa personalizada e um livro, hein? Só para quem tá no ao vivo, tá? Beijão, até daqui a pouco. Um abraço. Até já. Gente, obrigado pela presença de vocês, pela participação. Quem for de São Paulo, venha para cá. Se não for de São Paulo também, venha para o dia 27, pro dia legal. Vale a viagem, né? Vale a viagem. Dia bacana. Legal, pessoal. Vem para cá pro Legale. Dia Vem 3... Vem conversar pessoalmente com a gente, tomar um café, né? Dia 3 de fevereiro, nós temos o curso Processo Administrativo de A a Z, a visão do advogado e do servidor. Isso. E dia 17 de fevereiro, vem aqui. Venha cá. Dia 17 de fevereiro, nós teremos um curso de introdução ao direito previdenciário empresarial. Aí nós vamos falar, ela vai falar de empresa, a né, Cindy vai falar do dia a dia dela como advogada de empresa, porque ela é advogada da empresa. E se você advoga para a empresa também, não percam. Vai lá no site do Legal e já faça a sua inscrição. O curso ele é online e gratuito, só que com as inscrições limitadas. Então faça a sua inscrição, é a introdução do direito empresarial previdenciário. Tudo que ela faz ali em prol da empresa. E eu vejo assim, pelas minhas dúvidas, né? Pelas dúvidas de RH de empresa que eu recebo, as empresas têm muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas, pessoal de empresa, de RH. O que você vai falar nesse dia? Fala aí para eles. Dá um resumão do curso aí, sim. A importância da gestão dos afastados, né? Do pessoal que sai para auxílio-doença ou algum outro benefício não volta mais, isso gera um ônus para a empresa. São abduzidos, eu não sei para onde que eles vão. Eu sei que um dia eles aparecem lá e nesse dia você tem que saber o que você vai fazer. Reabilitação profissional, NTEP, os outros nexos para fazer a contestação. NTEP é osso, hein, pessoal? Tem que aprender com quem sabe, hein? FAP, a gente vai falar um pouquinho sobre FAP, porque o FAP é bem complexo, então não dá para falar. Vai ser um curso bem pequenininho, de 3 horas também. Então, é só uma introdução mesmo. Então, FAP, SAT, a contribuição adicional sobre aposentadoria especial, o grau de nocividade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu espero vocês lá, dia 17/2. Imperdível, hein, pessoal? Dia 17 de fevereiro, vai ser online e ao vivo. Eu já vou fazer minha inscrição, Michel. Isso, faça a inscrição. Dia 17 eu estarei aqui no Legale também, vou dar uma aula na pós-graduação e venho dar uns pitacos junto com ela aqui no curso dela, dia 17 de fevereiro. 100% online e ao vivo. Você terá a oportunidade de mandar uma dúvida e aí no decorrer do curso essa dúvida será respondida, tá bom? Gente, mais alguma coisa vocês? Mais alguma dica? Não, eu só gostaria de desejar a todos um ótimo final de semana e obrigado aí pela audiência, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre e principalmente de abrir a porta da sua casa para esses três pra gente entrar aí e falar um pouquinho do direito previdenciário para vocês. Um excelente final de semana, um beijo para todos, fiquem todos com Deus. Tchau. Gente, um recado para vocês. Esse curso gratuito ele não vai ficar disponível no canal do YouTube. Foi difícil convencer o pessoal do Legale para deixar o primeiro bloco. Então, se você gostou do primeiro bloco do curso que nós acabamos de passar, esse primeiro bloco, ele é um en passant
do curso completo. E esse curso completo de processo administrativo A a Z, a visão do servidor e do advogado, nós iremos fazer esse curso ao vivo para vocês no dia 3 de fevereiro. Ao vivo e 100% online, certo, Cláudio? Isso mesmo, pessoal. E lembrando que nesse curso do dia 3 de fevereiro, como nós teremos mais tempo de ficar com vocês, vamos dar dicas exclusivas, né? Vamos colocar um monte de detalhes e os caminhos. Vocês precisam conhecer o quê? O atalho para me chegar no quê? A obter êxito naquilo que eu estou peticionando junto ao Instituto. Que a gente sabe que o Instituto não é bom de nada, né? Então, se a gente não brigar, o Instituto sempre vai dizer não para a gente. Ainda bem que ele diz não, porque toda vez que ele diz não, é um sim que eu tenho. É um cliente novo que vai cair na sua conta. Mas lembrando, dia 3 de fevereiro, né? Online, um preço módico, né, pessoal? R$ 9,90. 9,90, não dá para tomar nem uma cerveja. Não dá. Então vai lá brincadeira. O Edinho acho que endoidou. Vamos botar ele no vai lá em cursos online do Legale e compre lá o processo administrativo de A a Z. Garanta a sua vaga. O curso ele é top, completo, de tudo, passo a passo mesmo, sendo que você vai ter a visão do advogado e vai ter a visão do servidor, o atalho que cada um deve percorrer para conseguir o melhor benefício ao segurado. O servidor dando dicas de como você fazer o servidor seguir a IN do INSS, porque a IN, em algumas passagens, ela ajuda e muito o segurado. Certo, então, Cláudio? Então, a R$ 9,90. Se você não fizer, você está mais louco que o Edinho. Então, vem com a gente, pessoal. Vem pro Legale você também, né? Dia 3 de fevereiro, esperamos você aqui no Legale. Aguardamos a sua presença. E até mais. Até mais, pessoal.